Lucros do Banco Central transferidos para o Tesouro. Estaríamos diante de uma new pedalada? Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo aqui dessa sexta-feira. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para passarmos o que vimos durante a semana e o que está por vir, né? O que a gente pode esperar da próxima semana e que possíveis oportunidades os gráficos nos mostrem e a gente possa transmitir aqui para vocês. Pois essa semana ela não foi muito diferente da semana anterior, sob o ponto de vista de aspectos ligados à política, influenciando diretamente o comportamento do preço dos ativos. Iniciamos com aquela forte expectativa do Big Bang, que seria apresentado pelo Guedes na terça-feira, foi cancelado, depois o Bolsonaro comentando que estaria, naquele momento, congelando a questão do Renda Brasil, e vai para cá, vai para lá, mais uma vez a Bolsa flertou, deu aquela beliscada abaixo de 100 mil pontos, retornou um pouquinho mais forte depois. Mas a grande notícia da semana veio ontem, pós-fechamento do pregão, quando o Comitê de Política aprovou a transferência de 350 bilhões do lucro do Banco Central para o Tesouro Nacional. E por que o impacto disso é tão significativo e por que pode demonstrar uma grande mudança no comportamento do preço dos ativos? Então vamos lá, vou tentar explicar para vocês e depois a gente olha no gráfico que efeitos isso pode ter na prática dos preços. Pois muito bem, o que estava acontecendo? O Banco Central ele vinha operando na questão do swap cambial, vinha lucrando bastante com isso, e também na questão de arbitragem de taxa de juros longa com curto. Aquilo que eu demonstrei para vocês dias atrás, na questão da taxa longa pela taxa curta, o Banco Central estava operando e acabou ganhando bastante dinheiro com isso. Como a ideia do Banco Central não é ter lucro, né, ou seja, ter uma grande quantidade de dinheiro no seu caixa, ele tem que utilizar isso dentro do manejo da política monetária, existe uma manobra possível de se transferir parte desse resultado para o Tesouro. E por que nesse momento nos parece bastante importante que isso aconteça? Porque vocês vão lembrar que a taxa futura, como eu vinha mostrando nas semanas anteriores, ela vinha descolando da taxa curta. Então a gente tem uma Selic de 2%, sendo que a taxa do DI 30 chegou a bater acima de 7%, DI 24, 5,5% e assim por diante. Então esse descolamento ele é dado por o quê? Pela pressão dos agentes para financiar os títulos longos da dívida. E o caixa do Tesouro vinha minguando. Com todos esses programas, o caixa do Tesouro estava bastante apertado, já existia aí uma possibilidade de, até o final do ano, a gente começar a ter problemas, e a pressão pela taxa de juros e, por consequência, também pressionando o câmbio, estava cada vez mais forte. O que acontece agora? Reforça o caixa do Tesouro, e o Tesouro não precisa rolar de forma tão agressiva a sua dívida de longo prazo, ou seja, ele consegue sentar e dizer, não vou pagar essa taxa. Consequência imediata, deixa eu botar o gráfico aqui para vocês, e a gente já começa a visualizar algumas aqui, eu já vou demonstrar para vocês. Esse é o gráfico do Ibovespa diário, então imediatamente houve uma reação, particularmente achei essa reação até relativamente tímida nos preços, mas olha só o que aconteceu com o dólar. O dólar imediatamente sentiu, lembrem que eu tinha mostrado o pivô de alta e que 5,50 era o novo suporte. Pois ele abriu guepado, com uma força vendedora muito grande, perdeu batendo aqui no 5,40. Então olha só a magnitude da correção no câmbio. E aqui já é certamente boa parte disso, o impacto disso que eu acabei de comentar. E outro ponto que me chama bastante atenção, vamos colocar o gráfico aqui do DI 24 para vocês. Reparem que no estresse da declaração do Bolsonaro, ele voltou a flertar acima dos 5,25. Chegou aqui a bater a 5,40 praticamente no pico. E a partir do pregão de hoje, ele já começou a arrefecer. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Para quem gosta de tentar antecipar alguma coisa, marquem a região
da faixa aqui dos 4,80. Se porventura nos próximos dias a taxa do DI 24 ou até do DI 25 aliviarem e perderem aqui a região dos 4,80, possivelmente estaremos rompendo a região dos 105 no Ibov e poderemos estar também pressionando cada vez mais a taxa de câmbio próxima aos R$5. Então, prestem bastante atenção, acompanhem, se vocês puderem, o comportamento da taxa de juros, que esse movimento pode se concretizar. Mas vamos voltar aqui para o gráfico do Ibov, que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiro vamos botar no semanal, o semanal já traz algumas informações bem, mas bem importantes. Vamos lá, olha só o que acontece com os preços. Não marcamos nova mínima e marcamos nova máxima. A figura de reversão, a figura que se forma nesse momento é uma figurinha de reversão. A média de 9, que é uma média bastante importante para viradas um pouco mais longas, em momento algum virou para baixo, em momento algum foi perdida. E nesse momento ela volta a suportar os preços como suporte. Olha o que está acontecendo com a acumulação e distribuição. Reparem que a entrada de dinheiro nesse momento já leva a quantidade de recursos que tínhamos lá nos 105 mil pontos. Mais um ponto positivo. O OBV confirmando essa informação. Se eu olho um pouco mais longe do gráfico, podemos estar visualizando a formação de um pivô de alta. Esse pivô de alta, que iniciaria aqui no último fundo, projetaria os nossos preços lá para a faixa dos 110 mil pontos, na expansão alternada de 100%. Caso haja uma força muito intensa nesse movimento, poderíamos voltar a testar os 117 mil pontos. Como sabemos, o mais provável sempre é na faixa do 618, estaríamos falando aqui na faixa de 106 mil pontos, e possivelmente na faixa de 100%, lá nos 110 mil pontos. Então, pelo semanal, nós já poderíamos projetar o pivô. Vamos voltar para o diário e tentar encontrar mais algumas pistas da retomada do movimento ascendente. Repare que tínhamos esse canal de baixa muito clara em formação aqui. Ele foi já rompido durante a semana, mantém-se, e aí se eu puxo as médias, reparem que o preço fecha acima da média de 21 períodos e pronto para romper o high-low. Então, essa primeira sinalização aqui já me parece muito clara da retomada do movimento e para conseguirmos voltar a testar os 105 mil pontos já na próxima semana. E confirmado aquele pivô no semanal, o 110 também me parece uma possibilidade muito, mas muito possível. Então, pessoal, sinais de um pouco mais de força e quem sabe até sinais de um equilíbrio dos preços do Brasil em relação aos pares internacionais. Porque se observarmos as principais bolsas, se não estão próximas do topo antes da pandemia, estão ou para chegar lá ou até já romperam, como por exemplo Nasdaq, S&P, Dow Jones rompendo, não rompendo, mas zerando as perdas do ano. A Europa já, algumas bolsas inclusive também com ganhos, o que nos traz a possibilidade aqui de retomarmos esse equilíbrio. E se buscarmos aqui os preços dolarizados no nosso gráfico, deixa eu botar um indicador aqui. Então, se olharmos para o gráfico dolarizado, conseguimos notar também um outro movimento bem importante aqui. Olha o que estava acontecendo com os preços dolarizados, vinha também claramente naquela movimentação. Aqui é óbvio, né? Nós temos a moeda montando pivô de alta e os preços do Ibov perdendo o patamar de suporte. Então, era claro que estávamos dentro dessa tendência. Olha o que acontece agora, nesse instante. A gente quebra isso também e podemos ter uma recuperação também em dólar. Então, me parece, com todos os sinais que a gente vem observando até esse momento, que o mais provável que aconteça com os preços nos próximos dias é que ou vamos testar a região lá dos 105 mil pontos, que foi o topo desse último movimento, e quem sabe até um rompimento para o teste dos 110. Pessoal, espero que tenham gostado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Se gostaram, compartilhem, apertem o sininho para ser notificado e gostaria de vê-los, como sempre, nos nossos próximos vídeos. Até lá!